sapientiae potavi Deus, alleluia. Em nome Patris et Filii et Espírito Santo. Querido irmão, queridas irmãs, hoje, terça-feira, dentro da oitava da Páscoa, nós lemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36. Essa narração do Evangelho é aquela que aconteceu dentro daquela atmosfera de mistério, que envolvia os discípulos no dia mesmo da ressurreição. Então, nosso Senhor, depois de aparecer para os discípulos de Emaús, como nós lemos ontem, apareceu no meio dos discípulos reunidos. Estavam ali. E eles ficaram perturbados e julgavam ver um fantasma. Então, aqui que vem a explicação interessante de Santo Ambrósio, que mostra ali como que Nosso Senhor era verdadeiramente alguém que estava no meio deles, ressuscitado dos mortos. Então veja como ele diz aqui no fim. Assim está escrito, e era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. Então, normalmente, as pessoas não percebem, quando leem o Antigo Testamento, que a pessoa do Cristo, do Messias, está relacionada com esse mistério do sofrimento, da morte e da ressurreição. A ponto de que a única profecia que fala diretamente dessa questão de ressuscitar ao terceiro dia é aquela que nós lemos do livro do profeta Oséias, na Sexta-feira Santa. Ele nos destruiu, mas no terceiro dia ele nos ressuscitará. Então você veja que tudo aquilo estava de tal maneira velado que essas pessoas não conseguiam ter o entendimento, não conseguiam ter a luz para perceber aqui. E isso era também da vontade de Deus. Porque o que era claro para eles era a glória do Messias e não o sofrimento do Messias. A tal ponto que Nosso Senhor teve que abrir o entendimento deles. Como diz aqui, depois de dizer essas palavras, olha o que diz. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então foi a partir desse dia que a igreja recebeu a graça de conseguir interpretar as Escrituras. Porque Cristo ressuscitado abriu o entendimento da igreja. Antes eles não conseguiam. E aí eles então partiram, a partir do movimento da Páscoa, eles saem depois de Pentecostes anunciando Cristo ressuscitado e fazendo as pessoas entenderem o mistério que estava velado no Antigo Testamento. Por isso que diz aqui, tudo que estava escrito a respeito do Messias, a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então essa é a maneira de citar o Antigo Testamento. Ele não dizia Antigo Testamento, dizia lei de Moisés, a Torá, os profetas e os salmos. Então o que é interessante é nós percebermos
que a pregação da igreja, ela sempre foi na mesma direção, desde os apóstolos até os tempos modernos. Né? Quando começou o fluxo da apostasia, que vem desde o protestantismo, desde o liberalismo, desde dessa corrente do modernismo, que não é outra coisa senão uma evolução desses dois movimentos. Né? E o primeiro grito do modernismo é esse: Cristo ressuscitado é uma ilusão dos apóstolos. É uma projeção da mente deles, na medida em que eles estavam tão necessitados do seu mestre, fazia tanta falta para eles, que aquilo ali eles projetaram numa imagem de uma pessoa ressuscitada. E a partir desse dia, a igreja começou então a viver em torno dessa imagem. Não que não tenha existido Cristo, que ele não tenha sido uma pessoa impressionante, né? Mas ele ressuscitar dos mortos, não. Ele não ressuscitou dos mortos, é claro. Isso aí foi só um simbolismo, né? Para a gente explicar como que a presença dele é tão forte no meio de nós. E aí a gente vai por aí. Então esse é o golpe fatal, né? Para ir ali no ponto fundamental que é a estrutura da igreja e da fé. Percebe? Agora eu pergunto, uma imagem, uma projeção de um coração vazio pode consolar uma pessoa da falta de outra pessoa? Com certeza não. Uma imagem pode sentar no meio deles, né, um fantasma, e comer um pedaço de peixe assado com mel? Então você veja como que não faz sentido. Uma imagem pode ser tocada, pode ter ali, ó, veja, eu tenho carne e osso. Então, se nós temos a fé da ressurreição, então vamos partir daí para poder construir o edifício da fé católica. Agora, se nós não temos a fé da ressurreição, então dá licença. Por favor, deixe os católicos viverem a igreja deles e vamos fundar uma outra igreja. O que não pode é eles quererem dizer que são católicos e não ter a fé na ressurreição. Porque São Paulo não tinha fé na ressurreição. E não acreditava em Cristo. Para ele, Cristo era impostor. Mas esse homem, que não viu Jesus enquanto ele estava na terra, recebeu uma aparição de Cristo. Depois que Nosso Senhor já tinha subido ao céu, Nosso Senhor veio na terra para aparecer para São Paulo, para poder fazer com que ele também fosse testemunha da ressurreição. Só que uma testemunha diferenciada. Por quê? Porque Cristo não queria mais simplesmente que o Evangelho fosse pregado por aqueles que conviveram com ele, que amaram ele e que viram ele lá naquele momento de emoção. Né? Para quê? Para exatamente quebrar com qualquer tipo de argumento e diz, não, toda essa fé que a igreja produziu foi um resultado de um grupo, de um movimento, né, de hipnose, né, de uma dezena de pessoas que estavam tão seduzidas por aquele homem que eles ficaram ali, né, inventaram uma religião em torno dele. Então cuidado, São Paulo é a prova de que a igreja não nasceu disso. Né? Pois ele, de perseguidor que era, sem que ninguém convencesse ou sentasse para dizer para ele, ó, senta aqui, vamos tentar argumentar. Não. Ele, do nada, foi atingido por uma violenta manifestação de Deus. E depois ele então vai anunciar o Evangelho, né? No meio da sinagoga, como nós lemos hoje, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dizendo, ó, meus irmãos, descendentes de Abraão, olha aqui, ó, vamos escutar aqui, porque que eu vou dizer para vocês. Vós que temeis a Deus, que foi enviado, é para vós que foi enviada essa palavra da salvação. Está vendo? Como que a igreja hoje em dia pode nos impedir de converter os judeus? A coisa que os judeus têm mais raiva é quando a igreja católica resolve converter os judeus. Porque eles sabem, e o diabo também sabe,
que um judeu convertido é uma arma, é uma força violenta nas mãos de Deus. Porque essa pessoa tem a raiz da fé. Só que ela precisa conectar essa raiz com a verdade. Com a luz de Cristo ressuscitado. Então hoje em dia é proibido você converter um judeu. Você não pode fazer mais nada. Nós já temos completamente impossibilitados de converter um judeu. Pelo contrário, nós temos que amar eles, temos que incentivar eles a serem judeus e ainda dizer que eles são perfeitos, que eles estão muito agradando a Deus, que eles estão lindos, maravilhosos, como eles estão, sem aceitar Jesus, esperando um outro Messias e ainda dizendo que Jesus é um impostor. E nós temos que fazer isso. Esse papel de ridículo, né, de cortar a possibilidade que essa gente se converta. Pois São Paulo não fez isso, pelo contrário, falou, ó, é para vocês que foi enviada essa palavra da salvação. Porque os habitantes de Jerusalém e os seus príncipes, não conhecendo Jesus, nem as vozes dos profetas, que cada sábado vocês leem nas sinagogas. Olha que interessante. E eles não leem assim, mas 10 minutos, igual a gente lê na nossa vida, né, na igreja, não. Não é qualquer um que vai lá, né, uma senhorinha que sobe lá e lê um versículozinho dos profetas, não. Eles passam o dia na sinagoga, no sábado, estudando os profetas. Só que eles não conseguem entender o que está ali claramente revelado nos profetas. Então São Paulo fala para eles, olha aqui, ó, todo sábado vocês não leem os profetas? Pois é, esse Jesus, ó, ele está ali nos profetas. Só que ele não está com o nome de Messias lá nos profetas. Ele está com o nome de uma pessoa sofredora. Vocês já viram aquela pessoa sofredora que está lá? Né? Depois nós vamos ler também nessa semana aquele eunuco que veio perguntar para Filipe, quem que é esse que o profeta Isaías está falando aqui, ó? Que é um sofredor, é o profeta, é quem? Ele sofreu, ele foi como uma ovelha conduzida ao matador. Aí o Filipe falou, pode deixar que eu vou te explicar quem que é esse. Então eles, não conhecendo Jesus, condenaram ele à morte para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E não encontrando nele nenhuma causa de morte, Pilatos queria soltá-lo. Está vendo como São Paulo resume a história? Falou, ó, não encontrou nele causa de morte. Pilatos queria impedir. Mas eles fizeram questão de tirar-lhe a vida. E depois de ter consumado todas as coisas que estavam escritas acerca de Jesus, desceram do madeiro e o puseram num sepulcro. Olha como ele resume. Né? Então isso é a lógica de alguém que se converteu. Falou assim, ó, eu agora preciso mostrar para eles a verdade, como eu aprendi. O fato histórico é esse. Agora, depois do sepulcro, Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E Jesus foi visto por muitos dias por aqueles que tinham ido juntamente com ele da Galiléia a Jerusalém. E eles agora são as suas testemunhas. Tá vendo? Não é ele que está dizendo, ó, eu vi. Ele está dizendo, ó, eles viram. E eles são testemunhas. E eu que era perseguidor deles, agora eu estou dizendo, eles estão certos. Eles estão com a verdade. Né? Olha que impressionante. E a vós nós anunciamos aquela promessa feita aos nossos pais. Deus cumpriu para os nossos filhos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele faz um resumo assim tão espetacular, né, que você vê que é realmente um poder, uma força que não podia deixar de converter o universo inteiro. É por isso que diz o tema da liturgia dos apóstolos, quando fala, né, nos versículos, citando o Salmo 18, in nominem terram exhibit sonus eorum. Quer dizer que toda a terra espalhou o som deles. Et in finis orbis terrae verba. Então, no fim dos confins da terra, a palavra deles. Porque a palavra deles tem um poder. Não é uma palavra qualquer que alguém vem e fala qualquer coisinha, uma filosofia. Não, eu estou falando para vocês, gente. Ele ressuscitou dos mortos. Então é aqui que a gente tem que entender a violência do mistério da ressurreição, da paixão. Né? Aqui também eu faço um elogio do nosso rito, né? Que nos deixa
essa profunda mística de celebrar a Páscoa com os paramentos vermelhos, né? Até a sexta-feira, depois no sábado entra em Albis, né? Mas até sexta-feira você está em vermelho, porque isso era Jerusalém. O rito de Jerusalém tinha a noção da violência da morte, né? Então você entra para celebrar a Páscoa revestido daquele sangue que ele pisou, como diz lá em Isaías 63, eu pisei sozinho o lagar. Eu saí ensanguentado, mas eu destruí tudo com a minha vingança. Né? Então aquela passagem eu acho que é uma das mais belas para simbolizar a paixão, porque mostra alguém que está na fúria, que está com muito poder e que está pisando o lagar, né, como quem está esmagando os inimigos. Mas na verdade o sangue era o sangue dele mesmo, que respingava nele. Né? Mas é na fúria de esmagar os inimigos da nossa salvação, os demônios e os nossos pecados, que ele se deixou estraçalhar, né? Para ser vítima em virtude do zelo que ele tinha pela nossa salvação e pela glória de Deus, né? Pela glória do Pai. Então veja como tudo isso tem um mistério, uma força, né? uma ressonância, né? Que nos dá realmente a segurança de estarmos dentro do mistério da verdadeira fé, da verdadeira religião, do verdadeiro Deus. Então sejamos corajosos como foram os apóstolos para anunciar a ressurreição com poder, em espírito, em verdade, e não sejamos empalidecidos ou intimidados, né? Por essa oposição violenta de um mundo que não crê, de um mundo que se recusa a aceitar a salvação que veio de Deus. Né? Pois eles vão ter o tempo deles, se não aceitam, serão julgados e condenados. Se aceitam, terão parte conosco e vão agradecer pela nossa presença.